Olá pessoal de redação, tudo bem com vocês? Vamos deixar aqui registrado o que a gente estudou semana passada, falando sobre reportagem. Nós falamos sobre isso, teve uma aulinha lá muito interessante sobre reportagem do dia 20/8. Depois a gente fez uma continuação dessa aula de reportagem e agora eu queria saber da questão das atividades, né? Na página 60 está lá, ó, tá falando escrevendo, né? Aí diz assim: você pode usar referências às perguntas que orientam a notícia. O que, quando, o que, onde, quando, quem, para quê, por quê e para quê. Porém, na reportagem, o lead não aparece de maneira tão marcada, podendo apresentar essas informações principais ao longo do texto. Ou seja, na notícia, o lead ele já entra fazendo um resumo de tudo, né? Você ali no lead é aquela primeira parte que você faz o resumão da sua notícia. Aí você deu ali, depois você vai colocando ali o que é os fatos que aconteceram. Na reportagem, o lead ele não fica muito, esse resuminho ele não fica muito claro. Por quê? Porque os detalhes, você vai colocando os detalhes ao longo daquilo que você está escrevendo e da maneira como você está escrevendo. Por isso que faz essas perguntas. O que? O que aconteceu? Onde aconteceu? Quando aconteceu? Com quem aconteceu? Por que aconteceu? E para que aconteceu? Essas são as perguntas, né? E aí eles dão essa orientação. Gente, vocês precisam fazer. Não tem como eu trazer uma correção se vocês não lerem para mim as atividades que vocês estão fazendo, seja de reportagem, de notícia, eu preciso que vocês leiam. Porque se vocês não lerem, não tem como eu ir tirando dúvidas e esclarecendo isso. Não tem como eu adivinhar isso. Eu passo uma atividade, quando eu ponho lá no chat e eu pergunto, ou ponho na aula ao vivo, alguém tem alguma dúvida, e vocês não me entregam a atividade pronta, eu não posso forçar vocês a fazerem. Isso não tem nem como eu fazer isso. Mas uma vez vocês fazendo, tendo dúvida e trazendo para mim, eu vou elucidar todas as dúvidas de que vocês precisam ser esclarecidas. Então, ó, inicie o texto, desculpa, inicie o texto introduzindo o assunto, justificando e despertando o interesse pela leitura. Ou seja, na reportagem você vai colocar o título, que é a chamada da reportagem, e aí você vai iniciar a sua reportagem. Do que você está falando? Ó, vou começar uma reportagem. Um fato curioso aconteceu nesta madrugada aqui na rua. Um homem aparentando mais ou menos 35 anos, 1,80 m, vestido com um casaco com um capuz cobrindo a sua cabeça e a máscara de proteção cobrindo o seu rosto. Caminhou durante aproximadamente 40 minutos, um trecho de 200 metros, de uma esquina a outra da rua Fernando Gonçalves de Almeida. Ó, eu fiz uma introdução do assunto justificando e despertando o interesse pela leitura. O que ninguém sabia era o que aquele homem estava procurando àquela hora da noite, já que estava uma noite fria, a rua deserta esse horário, no horário em que as pessoas deveriam estar dormindo. A câmera de segurança captou este homem caminhando por aproximadamente 40 minutos nesse trecho. Ó, eu fiz uma chamada, dei a entrada na minha reportagem, aí vai para o segundo, ó, cria um título e subtítulo, né? Homem suspeito caminha pela madrugada, o título da minha reportagem, ó, homem suspeito caminha pela madrugada e assusta moradores que saem para trabalhar bem cedo. Essa é a minha reportagem. Entendeu? Aí vou criar um subtítulo. Comportamento do homem chama a atenção de moradores e policiais. Ó, já fiz um subtítulo. Aí criei um título, um subtítulo novo, diferente do que está apresentado na notícia. Aí, ó, cria intertítulo a fim de antecipar. Você pode criar intertítulo ou não. O que é o intertítulo? É você botar um título pequenininho lá no meio da sua reportagem, por exemplo.
Relatos dos vizinhos. Aí você vai botar um intertítulo, aí você vai falar sobre os vizinhos. Pode fazer, entendeu? Aí diz assim, ó, reflita sobre o que pode ser importante, interessante, tá? E relevado ao leitor. E revelado ao leitor. Então a gente vai fazer isso. Faça desenhos e escreva legendas nele, se der. Se você souber desenhar e quiser fazer, pode fazer, senão não precisa. Produza gráficos se achar necessário também. Tá? Anote ideias e pontos de vista sobre o assunto e procure aprofundá-los na hora de escrever a reportagem. Ou seja, isso também é importante. Equilibre os fatos descritos, posições, ideias, narrações e acontecimentos. Apresente falas de pessoas entrevistadas. Tá? Dona Maria, 62 anos, moradora, nascida e criada nesta rua, disse, ó, eu já estou falando como se eu tivesse sido entrevistado ela e estou falando qual é o assunto. Tá bom? Gente, é assim que a gente vai montar a nossa reportagem, tá? Apresente as falas, já falei. Os comentários sobre os dados não podem perder o intuito formativo. Ou seja, não pode se perder ali. Você está falando de uma coisa, daqui a pouco entra no outro assunto. Não pode. Tem que se prender à sua reportagem. Lembre-se de que o trecho final ajuda a formar a última impressão que o leitor terá da reportagem. Ou seja, a conclusão da sua reportagem é que vai fazer com que o leitor, entendi. Então talvez tenha sido por causa disso que ele estava andando de madrugada, porque ele havia perdido a memória e achava que morava em uma daquelas casas, mas não sabia qual casa que era. Pode ser. Aí, ó, ao finalizar, verifique se a reportagem atende à estrutura do texto, observando os seguintes elementos. Você gostou da sua reportagem? Isso é você tem que pensar na hora de você fazer a sua reportagem. Há trechos confusos? O texto ficou bem objetivo e há predomínio da terceira pessoa? O que é a terceira pessoa? É o narrador observador. Você vai contar, uma reportagem conta um fato não da própria pessoa, mas de algo vivenciado por aquela pessoa, por um grupo, por uma sociedade, por alguma situação. Por isso que é em terceira pessoa. Há informações repetitivas? Isso aqui tudo vai ajudar vocês a escrever quando vocês acabarem de escrever. Há problemas de ortografia, acentuação, isso é importante, tá? Prestem atenção, ortografia, pontuação, isso tudo faz ganhar ponto. Você colocou aspas nos depoimentos dos envolvidos, ó, quando tiver uma fala de alguém que não seja sua, como se ele estivesse falando direto, ou como você vai reproduzir o que a pessoa falou, você bota as aspas, aqueles dois tracinhos em cima, escreve e fecha aspas de novo. Entendeu? Não há elementos fantasiosos, ou seja, não há uma criação de coisas que não existem. Pensa nisso também. Se atender a tudo isso, a sua reportagem está pronta, está feita. Beleza? Página 61, para a gente fechar a nossa correção. Tá aí, ó. Identifique o gênero textual de acordo com as seguintes legendas: 1 para notícia, 2 para reportagem e 3 para reportagem e notícia. Letra A, número 3. Letra B, número 2. Letra C, número 1. Letra D, número 2. Letra E, número 3. Letra F, número 3. Vai ficar 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1. 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1. Beleza? Número 2. Complete adequadamente as frases a seguir com as palavras ou expressões indicadas. Conjugação verbal, locução verbal, tempo, número, modo verbal, verbo, pessoa do discurso. Letra A, verbo. Letra B, locução verbal. Letra C, conjugação verbal. Letra D, tempo. Pessoa do discurso. E número. E a letra E, modo verbal. Repetindo.
Letra A, verbo. Letra B, locução verbal. Letra C, conjugação verbal. Letra D, tempo, pessoa do discurso e número. E a letra E, modo verbal. Beleza? Fechamos a nossa correção da unidade 2. Semana que vem a gente entra na unidade 3 ou de repente, conforme for, no começo da aula de hoje ao vivo, eu já começo a dar uma pincelada aí na questão dos classificados, tá bom? Então a gente se vê às 10h05, se Deus assim permitir, e aí a gente tem a nossa aula ao vivo. Espero vocês lá, fiquem com Deus, tchau, tchau.